Mas agora vamos falar sobre seguros. Muita gente aqui da região teve a casa afetada, teve a sua empresa afetada, teve a casa levada totalmente pelas águas, teve veículos, carros, motos, caminhões que foram alagados. E a gente vai saber dessa situação ou dessas situações, como cada uma delas pode ser analisada. Eu não falei de apartamentos, mas apartamentos também foram atingidos, né? Porque foi muito alto o nível, 20 metros acima do nível normal, o rio Taquari aqui na nossa região, e deu muito prejuízo. A gente está falando do rio Taquari, mas é uma realidade que agora é ampliada, né? Para todo o Rio Grande do Sul, praticamente. E lá em Porto Alegre a água ainda baixando, ainda deixando muitos problemas. Vamos falar sobre essas situações com o presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Sindseg RS, o Guilherme Bini, e destacar como é que está sendo. Imagino que dias bastante turbulentos para vocês, aí muita gente querendo o seu veículo, o seu bem, ou pelo menos parte de um valor aí para conseguir se restabelecer depois de todos esses problemas. Guilherme Bini, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar falando com vocês e realmente um momento muito atípico para o mercado de seguros e para toda a população do Rio Grande do Sul, né? Como você bem falou, nós não estamos falando somente aí para a região do Vale do Taquari, mas para todo o Rio Grande do Sul, né? E algumas regiões, como Porto Alegre, ainda com nível de água baixando, temos a região sul ainda afetada, então temos um longo período ainda pela frente, mas as seguradoras trabalhando sem tréguas desde o dia 1º de maio, né? Já fazem aí 30 dias, mais de 30 dias que estamos operando fortemente na região. Bom, comparado ao que nós tivemos em setembro, eu acho que é infinitamente maior, né? Até porque o estado, como eu falei agora há pouco, quase todo ele foi atingido, né? Muitas pessoas da região metropolitana, da Serra, aqui do nosso Vale do Taquari, de diversas regiões do estado. E o que vocês já conseguiram apurar? Quais são as principais orientações? Porque eu imagino que deve chegar muitas dúvidas para você. Eu me lembro que da outra vez a gente falou com vocês e foi dito que, olha, não, para enchente não tem seguro, né? Dias atrás falamos com uma diretora de uma escola aqui de Lajeado que disse: eu coloquei uma cláusula, não seria comum ter isso no seguro, mas eu coloquei uma cláusula um pouco antes e graças a isso ela consegue agora pelo menos parte deste valor. Como é que funciona? Há ou não há possibilidade de colocar no seguro essa questão de alagamentos e de enchentes, hein, Guilherme? Existe sim, mas você comentou a nossa conversa em setembro do ano passado e realmente os números são incomparáveis. O Rio Grande do Sul nunca teve um evento como esse. Nós estamos tratando como a maior catástrofe climática e o maior sinistro indenizado pelas seguradoras até hoje, né? Até o dia 22 de maio, mais ou menos, já tinham 23.441 avisos de sinistros realizados nas seguradoras e já se somavam mais de 1.673 em indenizações. E muitos sinistros ainda estão para serem abertos ainda, né? Como a água está baixando ainda, algumas regiões, agora que nós estamos conseguindo identificar veículos que estavam embaixo d'água, veículos que ficaram soterrados, alguns segurados que estão achando seus veículos que foram levados pela água. Mas sim, falando um pouquinho da cobertura de alagamento. Dentro dos seguros de ramos elementares, né, que compreende o seguro de condomínio, seguro residencial, seguro empresarial, grandes riscos. Nesses seguros, a cobertura básica ela é o incêndio e outras coberturas acessórias ou adicionais podem ser contratadas. E uma delas é o alagamento. Então, assim, nenhuma apólice tem a cobertura de alagamento como uma cobertura padrão. A única cobertura básica é o incêndio. Então, o alagamento, o vendaval, um dano elétrico tem que ser contratado à parte. Nesse evento agora, nós estamos vendo que, como você bem comentou, né, uma escola não tinha antes essa cobertura e passou a contratar no decorrer do tempo. E nós vimos que teve um aumento pequeno, muito verdade, mas já existem mais apólices com a cobertura contratada.
por ser uma cobertura adicional mesmo. Agora, no caso do automóvel, já é diferente, né? Para aqueles clientes que têm contratado uma pólice de seguro com cobertura compreensiva ou o seguro total, os eventos da natureza já estão cobertos. Então, um grande volume de automóveis já estão e já foram indenizados nesse período. E no caso da pessoa, tu falava ali no início que algumas pessoas ainda estão encontrando, estão buscando, né, os seus automóveis aí que foram atingidos. Mas se a pessoa não encontrar por acaso, como é que fica essa situação? A orientação que as seguradoras estão passando para os clientes, ele precisa registrar um boletim de ocorrência, né, dessa perda desse veículo para fazer a reclamação do sinistro. Porque esse veículo pode vir a aparecer em um momento ou outro e o cliente ainda, ele continua sendo dono desse veículo, né, no caso de um roubo furto. Então ele precisa registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento desse veículo para entrar com o pedido de análise para a seguradora. E realmente, muitos veículos ainda não foram localizados, né, em função da força das águas. Bom, pelo que eu entendi, então, veículos estão cobertos pelo seguro. Tem essa questão aí do clima, então, pegou enchente e o seguro vai cobrir. Desde que contratado a cobertura compreensiva ou seguro total, sim. As seguradoras estão pegando... as seguradoras estão agilizando muito o processo de análise. Como que funcionava anteriormente, né? O cliente fazia, o segurado fazia o aviso de sinistro nas seguradoras, nós mandávamos um perito, um inspetor até o local, fazia-se toda uma vistoria no veículo, toda uma regulação e seguia para a indenização. Hoje as seguradoras estão trabalhando pela impossibilidade de muitos lugares ainda não chegar nem guincho, nem o time das seguradoras, mesmo com um contingente muito maior na região, nós estamos recebendo as fotos dos veículos que os segurados nos mandam por WhatsApp, por qualquer outra ferramenta, nós conseguindo identificar aquele veículo, identificando placa, modelo, nós estamos tratando o processo de regulação, análise e indenização e, posteriormente, nós vamos, a hora que a água baixar, buscar esse veículo e fazer a remoção dele. Mas as seguradoras estão trabalhando de uma forma muito mais rápida. E algo que nos ajuda agora também é a volta dos sistemas para consulta, né? Porque até semana passada o Detran estava inoperante. Então nós não conseguíamos fazer nenhuma documentação de transferência, nós não conseguíamos fazer uma consulta de débitos de veículos. Para vocês terem uma ideia, muitas seguradoras estavam fazendo um adiantamento de indenização para esses segurados, e quando mandasse toda a documentação, nós faríamos o fechamento do processo. Então as seguradoras trabalharam muito forte aí para atender a população mesmo. Só para ficar claro, o senhor falou desde que tenha né, no seguro algumas situações ali do carro. Isso é o normal, porque você falou que para casa a pessoa tem que contratar um seguro extra, tem que botar uma pólice, dizer, olha, eu quero, e é um número muito pequeno, não sei se tu tem o percentual, né, de quantas pessoas têm esse seguro hoje. No carro também tem que contratar algo extra ou via de regra já vem junto? Eu não sei, por exemplo, se eu tenho no meu veículo, se eu tenho seguro para alagamento. Pelo seguinte, dentro do seguro de automóvel tem 3 modalidades de contratação. Seguro total, que ele vai dar cobertura para o seu veículo no caso de acidente, de colisão, de roubo, furto e eventos da natureza. Então esse está coberto. Existe uma modalidade que é o seguro de RCF, somente contra terceiros. Então quem tem esse tipo de seguro não tem cobertura, porque você só está contratando uma cobertura para danos que você cause a terceiro. Então, se você bater o carro, você está amparando aquela pessoa com que você está gerando um prejuízo, um dano, mas o teu veículo não tem cobertura. Perfeito. Então, nesse caso, não tem. Entendi. E existe uma terceira modalidade, que é um seguro somente para roubo e furto, que também não tem cobertura. Então, a modalidade que tem a cobertura é o seguro total. Imagino que a maioria tenha o seguro total, né? Sim. A grande maioria são o seguro total, né? E aí a questão de ser... perda total do veículo ou se consegue recuperar uma parte do valor, isso tem que ser caso a caso? Ou dá para dizer que a maioria vai ser perda total quando a água chega, por exemplo, até, sei lá, o teto do carro, alguma coisa assim? Pelos números que nós estamos vendo, a grande maioria está sendo perda total, porque a água ela passou realmente
teto do carro, ficou muito tempo com água dentro. Tem alguns casos que estão sendo analisados como uma indenização parcial, onde uma higienização consegue reestabelecer o veículo, ele não perde toda a funcionalidade. Tem casos que a água não passou pelo motor, então é caso e caso, mas a grande maioria sim está sendo perda total. Agora falando a respeito de residências, e aí daqui a pouco já pode entrar também nesse quesito aí a questão de comércios e outros estabelecimentos. Quando muda a questão de valor ou possibilidade de contratação de um seguro, por exemplo, se a gente já sabe ou já é comum que aquela área seja, né, alagada, né, que seja uma área alagável já historicamente, muda algo e o que muda daqui para frente? Porque alguns locais até então, durante muitos anos, nunca foram atingidos e nem tinha até então essa possibilidade, dessa vez isso aconteceu. E para locais que estão próximos a isso, que não foram atingidos, mas poderiam ter sido ou poderão vir a ser atingidos numa próxima. São várias situações diferentes, né, Guilherme? Eu acho que o que vai mudar muito agora, né, são desde os hábitos de compra do consumidor, ele vai se informar mais e vai buscar, que é um momento muito diferente, né? Aquelas pessoas, aqueles segurados que estavam próximos de áreas, de rios, muito provavelmente eles já tinham uma cobertura contratada. Só que esse evento pegou regiões que nunca imaginaram ser afetadas. Então essas pessoas não tinham cobertura. Mas nós estamos vendo, né, uma mudança no hábito do consumidor, procurando agora sim, quando está contratando um seguro de ramos elementares, buscar contratar também uma cobertura para o alagamento. E eu acredito muito numa mudança de mercado também, como as seguradoras vão precisar se adaptar para um novo momento, porque nós estamos conversando 8 meses depois de já ter ocorrido um evento como esse, e quando pode acontecer novamente, né? Nós não sabemos, os eventos climáticos estão ocorrendo com mais frequência, então tanto as seguradoras vão precisar se adaptar, talvez com produtos, condições diferenciadas, como o consumidor também, na hora de fazer a renovação do seu seguro ou uma nova contratação, buscar a contratação da cobertura adicional. Enquanto que encarece, em média, esse seguro adicional, né? Colocar uma cláusula ali para alagamento, para enchente, porque ainda mais quando é uma região que as pessoas têm com frequência água chegando, imagino que vai ser um aumento considerável, né? Ou muitas vezes até a análise da seguradora, talvez algumas não querendo fazer. Tem uma ideia desse aumento? O que representa? Eu não consigo te precisar percentualmente, tá? Ele tem sim um encarecimento, tanto no seguro residencial quanto no seguro empresarial. É uma cobertura que ela não é 100% do valor do imóvel, diferente do incêndio, então ela pode variar de uma seguradora para outra, mas você pode pegar um percentual, geralmente vai até 20% da cobertura básica, por isso que eu acho que vai ter uma mudança de mercado para começar a ser analisado como que pode amparar melhor e subscrever isso, porque eu vejo que quando você tem um seguro de uma cobertura que é acessória, muito provavelmente só vai contratar quem tem o maior risco, e isso encarece. Agora, quando você consegue dissolver esse custo numa população maior em todas as regiões, isso tende a baratear a cobertura. Então, é esse movimento que a gente precisa entender como vai ser o daqui para frente. Mas aqueles clientes que tinham a cobertura contratada, sim, despenderam de mais valores para pagar no seu seguro, mas tinham um seguro completo. Diretor-presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Guilherme Bini. Há um temor de que agora os valores dos seguros aumentarão bastante no Rio Grande do Sul, especialmente, talvez como consequência no Brasil, não só em relação a carros, né, a veículos, mas também a residências, mas especialmente a preocupação em relação a veículos, porque ali a maioria tem essa cobertura e isso vai ser um grande prejuízo para as seguradoras. Como é que está vendo essa possibilidade? Se isso já deve acontecer ainda nesses próximos meses, se é algo que, olha, terminou meu contrato, eu vou
renová-lo já vai aumentar bastante, se é algo que fica para o ano que vem, ou se não deve ter um aumento tão significativo, que faz parte do mercado e é algo que as seguradoras vão absorver. As seguradoras estão muito preparadas no mercado brasileiro, as seguradoras são regulamentadas, são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. Vai depender muito de seguradora para seguradora, mas como eu te falei, o princípio do seguro, como é o mutualismo, nós estamos falando de uma região que foi muito afetada, mas os riscos de uma seguradora são diluídos por todo o Brasil. Então, como você tem uma massa muito grande, essa foi uma massa afetada, mas cada seguradora tem um share de mercado na região, umas maiores, outras menores. Mas, a exemplo, né, eu estou acompanhando processos de renovação de automóvel e não vi aumento do mês passado para esse em função dessa sinistralidade. É muito cedo para nós falarmos desse tema, porque nós não temos os números concretos, né, de indenizações. Que tem um volume alto de indenização de automóvel, sim, isso é realidade, e sim, o sinistro interfere no custo do seguro, mas tem outras variáveis também que envolvem a composição. Então, você pode ter tido uma sinistralidade maior, mas você tem uma frequência menor em outra região, que acaba diluindo o risco. Essa é a grande vantagem das seguradoras, né? Por ter um âmbito de atuação nacional, você não tem uma concentração de risco. Se você tivesse todos os teus riscos segurados no Rio Grande do Sul, essa seguradora teria muito mais problema do que uma seguradora que atua nacionalmente, para ter essa dissolução de risco. Tomando como exemplo, Guilherme, essa questão do estacionamento do aeroporto Salgado Filho e também de outros estacionamentos que tem ali no entorno, e a gente pode tomar isso justamente como exemplo para outros locais que talvez tenham veículos estacionados, né, no momento que aconteceu e que não houve a possibilidade de retirada. Como é que funciona a questão de seguro nesse caso? Para os clientes que possuem o seguro do seu automóvel, eles vão estar cobertos normalmente, da mesma forma que se esse veículo estivesse estacionado numa rua e a água subiu e afetou o veículo, ele estando num pátio de estacionamento, ele está coberto da mesma forma. Agora, o que se discute muito, né, é a responsabilidade do estacionamento nessas indenizações. Se o estacionamento vai arcar com os prejuízos dos veículos que estavam estacionados lá. Então, para os clientes que possuem uma apólice de seguro, eles já podem acionar o seu seguro normalmente. Aqueles que não possuem, aí está tendo essa discussão de quem é a responsabilidade pela indenização, se vai ser do estacionamento ou do estacionamento particular ou não. Nós já tivemos casos também de oficinas, muitos comércios, né, foram impactados, né? Imagine que tinham oficinas que estavam fazendo reparo de veículos e até mesmo de veículos segurados, aonde estava nessa oficina para um reparo de um dano causado por uma colisão. Essa oficina acabou tendo a água atingida também veículos, então nós estamos indenizando esses veículos também que já estavam segurados. É um momento muito, muito diferente para as seguradoras e para a população mesmo. Guilherme, você destacou agora há pouco 1.663 bilhões de reais, com mais de 23 mil avisos de sinistros, mas isso até 22 de maio. Até de 22 de maio. Pois é, não tem uma atualização mais recente ou está para acontecer? Não, e tem um recorte do Vale do Taquari também? Nós estamos atualizando, esses números são números divulgados pela CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras. As seguradoras estão reportando semanalmente esses números para a Confederação, então muito provavelmente a gente tem alguma atualização. Mas só abrindo um pouquinho esses números, tá? Nós tivemos automóvel, tinham 8.216 registros, que somavam 557 milhões. Entre seguros residenciais e o seguro habitacional, 11.396 sinistros. E aqui é muito importante a gente falar um pouquinho do seguro habitacional. A gente falou do seguro residencial, que é um seguro contratado à parte, pode ser por um inquilino, pode ser por um proprietário, mas
todo aquele que comprou um imóvel via financiamento. Dentro desse contrato existe um seguro que é o seguro habitacional. Este seguro cobre danos ao imóvel. Então, muitas apólices estão sendo acionadas, o sinistro, para esses imóveis financiados também. Isso é bem importante a gente deixar claro aqui, porque muitas pessoas acabam tendo um imóvel financiado, se esquecem desse seguro, que ele é obrigatório ser contratado quando você faz um financiamento. Então, essas pessoas possuem um seguro habitacional, precisam fazer a comunicação do sinistro para as suas seguradoras. A gente está vendo um movimento na região muito rápido das seguradoras fazendo essas inspeções para já seguir com as indenizações. Então, são danos causados ao imóvel. Tá certo. Guilherme Bini, diretor-presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Sindseg RS, muito obrigado por atender a Rádio Independente. Um bom trabalho aí pela frente. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, o Sindseg RS, o Guilherme Bini. Então é isso, né, gente? O seguro normal, você vai contratar, não vai ter essa condição aí na casa, na empresa, de atender também a sinistros, né, de alagamento, de enchente. Mas se você quiser contratar, então daqui a pouco aquelas pessoas que não foram atingidas dessa vez e que queiram garantir, é uma boa. Foi o que aconteceu, por exemplo, a gente citou o exemplo aqui de uma escola, foi o Madre Bárbara, a Maria Helena nos falou dias atrás aqui na nossa entrevista que eles nunca tinham sido atingidos, mas ela foi lá e contratou, valeu a pena, porque aquele negócio de, nunca chegou aqui, a gente está vendo que não dá mais para confiar muito.